Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver a questão 18 da seção 11.11 do livro do Stuart. Essa questão aqui é f de x, dada por Ln de 1 mais 2x. Pede para, na letra A, aproximar f com o polinômio de Taylor de grau n, aqui centrado no A igual a 1. E aqui o polinômio de Taylor de grau 3. Então, pedi o n igual a 3 e o intervalo de meio até 1,5, a vizinhança pedida. Então, na letra B, pediu para usar a desigualdade de Taylor para aproximar, para estimar a precisão dessa aproximação pelo polinômio de grau 3, quando o x estiver aqui nesse intervalo, de meio a 1,5. E por último, na letra C, a gente vai usar o GeoGebra para poder traçar o resto, ou seja, a diferença do f de x menos o t3. Ok? Então vamos lá para a nossa mesa, nosso quadro, fazermos o polinômio de Taylor de grau 3 que aproxima essa função f de x. Bom, aqui na nossa mesa, eu já no nosso quadro aqui, eu deixei preparado a questão 18 da 11.11, é dado por Ln de 1 mais 2x, centrada no A, e o x entre meio e 1,5. Então, o que acontece? A gente sabe que o polinômio A e o n, ele quer que aproxima com o polinômio de Taylor de grau 3. Então, quem quer o t3 de x? O t3 de x é o somatório da derivada de ordem i aplicado no ponto A, essa é a fórmula, né? X menos a elevado a n, dividido por n fatorial, não, n não, i, né? Eu estou usando o i, que é i, né? I fatorial, e o i varia de 0 até 3, ok? Então, a gente vai fazer uma tabela, vamos fazer uma tabela aqui, igual a gente fez na questão anterior, que está aparecendo aí para vocês. A gente vai precisar até 3. Vou fazer uma tabela um pouquinho maior aqui. 0, 1, 2 e 3. Aqui os valores de n. Aqui as derivadas que a gente vai calcular. Ok? E aqui, então aqui eu vou colocar o valor de n. Aqui eu vou pegar a derivada de ordem n de x. E aqui eu vou aplicar no ponto. No caso aqui, o meu a vale 1. Vou aplicar no 1. Então, quando n é 0, é a própria função sem ser derivada. Então, vai ser o ln de 1 mais 2x. Quando você aplica no 0, então vai ficar ln de 1. Ok? Você aplica no 0, não, no 1. Vai ficar 2 mais 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, vai ficar ln de 3. Quem que acompanha o x menos 1 elevado a 0, né? Que na verdade é 1. Vai ser o ln de 3, que vai ser o termo independente do polinômio, né? Agora, derivada de ordem 1, como é que a gente deriva o ln? Vai a derivada de dentro dividido pela própria função. Então, a derivada disso aqui é 2 dividido pela própria função, 1 mais 2x. Okay? Quando você aplica aqui no 1, então vai ficar 2 terços. 2 terços. Agora a gente vai derivar isso aqui. Isso aqui é como se fosse 1 mais 2x elevado a menos 2 sobre isso. Então é 2 vezes isso aqui elevado a menos 1. Então o que acontece? Então vai cair. Okay? Outra maneira de escrever isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse 2 que multiplica 1 mais 2x. Ficou pequenininho aqui. Deixa eu só apagar e fazer de novo. Derivada primeira. Então, vai ser 2 que multiplica 1 mais 2x elevado a menos 1. Ok? Então, quando você deriva isso aqui, esse menos 1 vai cair. Então, vai ficar menos 2 vezes a derivada de dentro. 1 mais, conserva, né? 1 mais 2x elevado a menos 2 vezes a derivada de dentro, que é 2. Então, aqui, na verdade, vai ficar
menos 4 dividido por 1 mais 2 elevado ao quadrado positivo. Então, quando você aplica o 1 aqui, então vai ficar 1 mais 2 dá 3, 3 ao quadrado dá 9. Então, menos 4 nono. E por último, quando n é 3, então você vai derivar de novo. Então, esse menos 2 vai cair para cá. Então, vai ficar menos 4 vezes esse 2 aqui, menos 8. Menos 8 vezes a derivada de dentro vai dar 16 positivo. 16 positivo que multiplica 1 mais 2x elevado a menos 3, né? Porque vai subtrair 1 aqui. Então, quando você substitui o 1, vai ficar 3 elevado ao cubo, vai dar 27, então vai dar 16 sobre 27, o coeficiente que acompanha as potências cúbicas. Então, quem que vai ser o ln? O ln, ó, quem que vai ser o polinômio, né? Quem que vai ser o meu t3 de x? Então, vai ser o ln de 3, que é o termo independente, mais esse aqui dividido por 0 fatorial, então vai dar ln de 3. Esse aqui dividido por 1 fatorial, então vai dar o próprio 2 terços, então vai ficar 2 terços que multiplica x menos 1 elevado a 1, ok? É o próximo termo. O próximo, menos 4 nono, só que aqui divide por 2 fatorial, então vai ficar 18, né? Então esse 9 aqui vai ficar 18, dá para simplificar, na verdade, né? Então vai ficar 2 sobre 9, vamos deixar assim por enquanto, x menos 1 ao quadrado, e por último, mais esse aqui divide por 3 fatorial, então vai ficar 16 sobre 27, como vai dividir por 3 fatorial, é como se fosse multiplicar por 1 sexto, e aqui x menos 1 ao cubo. Então vamos reescrever isso aqui, vai ficar ln de 3, mais 2 terços, que multiplica x menos 1, menos, aqui vai dar 2, dividido por 2, em cima e embaixo, então 2 nono de x menos 1 ao quadrado. Aqui dá para simplificar, esse 16 por 2, então por 2 vai dar 8, aqui por 2 vai dar 3, então vai ficar 8. Aqui 3 vezes 27 dá 81, ok? Porque aqui simplificou por 2, aqui deu 8 e aqui por 2 deu 3. 3 vezes 27, 81, x menos 1 ao cubo. Então, esse é o polinômio de Taylor de grau 3, ok? Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo, essa aqui é a letra A. O próximo passo é a gente calcular a desigualdade de Taylor, beleza? Então, o próximo passo que a gente vai fazer agora. Bom, na letra B, o que a gente tem? A gente tem que calcular o resto. O resto da desigualdade de Taylor, a gente viu uma fórmula que fala que o módulo ele é menor ou igual do que um m, que multiplica x menos a elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Nesse caso aqui, o n é 3, então esse camarada aqui é 4, esse camarada é 4. E quem que é esse m? Esse m é quem, quem limita a derivada quarta de x, ok? F4' é quem que limita essa derivada, isso aqui para qualquer x pertencente ao intervalo dado. Nesse caso aqui, o x está entre meio e 1,5, então significa que o x menos 1 é menor do que 0,5. Então, o d que aparece lá na teoria, aqui vale 0,5. Por quê? X menos 1, a distância de x, ó, aqui, ó, para fazer o desenho para ficar mais claro, eu tenho o x entre 0,5, aqui está o 1 e aqui está 1,5. Então, o que significa o x estar aqui? Ó? Significa que a distância dele, de qualquer x que você pega aqui, ó, seja do lado direito de 1 ou do lado esquerdo, a distância desse x até o 1, ok? Não ultrapassa meio. Então, meio é o raio aqui, beleza? A gente vai precisar disso aqui, porque x menos 1 é menor ou igual que meio. Então, x menos 1 elevado a 4, que a gente vai utilizar aqui, a gente vai ter uma estimativa utilizando esse número aqui elevado a 4.
Primeiro, vamos dar uma olhada na derivada. Eu preciso da derivada de ordem 4. Vou colocar um 4 aqui, em vez de algarismo romano, IV. Vou colocar assim, F4, né, de x. Quem que é isso aqui? Derivando mais uma vez aqui, esse menos 3 vai cair, vai ficar menos 48, vezes a derivada de dentro, que é 2, então vai dar menos 96, que multiplica 1 mais 2x elevado a menos 4, né, porque vai subtrair 1 aqui. Observe que isso aqui é menos isso, né? Isso aqui é a mesma coisa de menos 96 dividido por 1 mais 2x elevado à quarta. Observe que isso aqui é decrescente. Se isso aqui é decrescente, então eu preciso preocupar, a maior imagem vai ser desse ponto aqui, ó. Ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada quarta. Deixa eu pegar outra folha aqui. Então, a gente vai pegar a derivada quarta. Então, quem que é a derivada quarta aplicado em 0,5? Então, quando você pega a derivada quarta, deu lá deu menos 96 dividido por 1 mais 2 vezes x. Então, 2 vezes meio. 2 vezes 0,5. Todo mundo elevado à quarta potência. Então, ó, 2 vezes meio é 1. 1 mais 1, 2. 2 à quarta é 16. Então, menos 96 dividido por 16. Fazendo essa conta aqui, ó, da calculadora, 96 dividido por 16, acho que dá 6. Isso, dá 6. Então, isso aqui deu menos 6. Então, como está em módulo, a gente pode pegar o módulo de F4, a derivada quarta, né? Não vai ultrapassar quem? Não vai ultrapassar 6. Então, esse 6 aqui vai ser o meu, é menor ou igual que 6. Então, esse 6 vai ser o m. Então, voltando lá, eu vou ter o R3 de x, ok? É menor ou igual do que o m, que é 6, dividido por n mais 1, então 4 fatorial, que multiplica x menos 1 elevado a 4. Só que vocês lembram que o x menos 1 é menor ou igual do que 0,5. Por quê? Porque o x está entre meio e 1,5. Então, quando você eleva a quarta potência aqui, ó, x menos 1 elevado à quarta vai ser menor do que esse 0,5 aqui, na verdade é 5 sobre 10, né? Vou fazer assim para ficar melhor a conta. Elevado à quarta. Esse número aqui, se você fazer a conta, 5 elevado a 4, 5 elevado a 4, 625, dividido por 10 à quarta. 1, 2, 3, 4. Dividido por 10 à quarta. Ok? Então, esse número deu 0,0625. Então, aqui eu vou trocar por 6 sobre 4 fatorial, ok? Então, 6 sobre 4 fatorial. Então, na verdade, é 4 vezes 3 é 24, né? 4 fatorial. Vou colocar assim, 24. 6 sobre 24, que multiplica esse número aqui, eu posso trocar por 0,0625. Então, quando você faz essa conta aí, vai dar 0, vou fazer essa conta aqui. 6 sobre 24, 6 dividido por 24, 0,25 vezes 0,0625. Deu 0,015625. 0,15625. Então, o erro é menor do que isso quando você faz a aproximação utilizando o polinômio de Newton, de Taylor, de Grau. Acho que na questão que eu fiz anterior eu falei Newton alguma hora lá. Mas é o polinômio de Taylor, então o resto ele é menor. O resto, a aproximação é menor do que esse valor aqui, considerando esse intervalo aqui, ó, de menos meio até 1,5. Então, o próximo passo agora é a gente dar uma olhada no GeoGebra,
a gente vai desenhar o gráfico da f, vamos desenhar o gráfico do polinômio de Taylor, de grau 3, e depois a gente vai desenhar a diferença desses polinômios para ver se o resto é realmente um número que se assemelha com esse aqui dado pela desigualdade de Taylor. Bom, aqui no GeoGebra eu vou desenhar o gráfico da função y igual a ln de 1 mais 2x, ok? É o gráfico dessa função aqui, vou dar um zoom, porque eu vou precisar aqui a vizinhança do 1, ok? Agora eu vou desenhar o polinômio de Taylor de grau 3, que foi dado por y igual a ln de 3 mais 2 terços, mais, 2 terços aqui, fecha parênteses, mais 2 terços que multiplica x menos 1, ok? Menos 4, menos 2 nono, né, que era 4 sobre 18, então simplificou, menos 2 nono de x menos 1 ao quadrado. E por último, mais 8 sobre 81, mais 8 sobre 81, que multiplicava x menos 1 ao cubo. Okay? Então, percebe que realmente aqui na vizinhança do 1, uma curva está praticamente em cima da outra, né? Ou seja, agora o que eu vou fazer? Aqui é o polinômio de Taylor de grau 3, tá vendo? E aqui é a minha função, ln de 1 mais x. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer a diferença para calcular o resto. Bom, então o y vai ser quem? Vai ser o ln, vai ser o f de x, né? Que é o ln de 1 mais 2x, menos a expressão aqui em g, né? Que é o polinômio de Taylor de grau 3. Então, esse ln está positivo, então vai ficar menos ln de 3. Menos ln de 3. Esse aqui está positivo, ele vai ficar negativo, então menos 2 terços que multiplica x menos 1. Aqui está negativo, vai ficar positivo, então fica mais 2 nonos, fora do parênteses, mais 2 nono, que multiplica x menos 1 ao quadrado, ok? E aí essa última parte aqui, menos, né, vai ficar negativo, porque é mais, então menos 8 sobre 81, que multiplica x menos 1 ao cubo. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Ficou para... Eu tenho que analisar entre 0,5 e 1,5. Vou chegar isso aqui para cá. 0,5 e 1,5, tá vendo? Vamos mudar a escala aqui do eixo. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui 500. Colocar aqui 500. Ok? Então aqui ó, observe que quando você pega entre 0,5, vou pegar aqui 0,5, quando você calcula a imagem de 0,5 e 1,5, o que acontece aqui? Se você fazer um polígono aqui, vamos fazer um polígono aqui de 0,5, acho que a gente precisa dar mais um zoom aqui. Espera aí, só apagar isso aqui. Só apagar esse polígono aqui. Era isso que eu queria, não. 0,5 e 1,5. Deixa eu colocar aqui uma proporção aqui de talvez 800. Aumentar um pouco.
Então a imagem, mas mesmo assim ainda está, mas ó, pra você ver, 0,5, ó, entre 0,5 e 1,5, aqui a ordem de, digamos, do tanto que você estaria errando, está na casa de 0,2 zeros depois da vírgula, tá vendo? O que a gente poderia fazer? A gente poderia calcular a imagem, por exemplo, H de meio, 0,5, para ver quanto que dá. Ó, o H de 0,5, deixa eu ver quantas casas aqui que eu tenho depois da vírgula. Vou colocar 15 casas depois da vírgula aqui, ó. Menos 0,042. O resultado que a gente obteve lá foi um 0 e 15. Então, a aproximação aqui gráfica do resto ela é muito mais precisa do que a desigualdade que a gente encontrou lá de Taylor. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.